Olá, esse vídeo é como se fosse um aprendizado em Python. Juntos nós vamos estar estudando e tentando entender o código, certo? Logo aqui de início nós temos aqui o Python aqui aberto, certo? E nós temos aqui o max recebe 10. Ou seja, e logo acima temos aqui um comentário falando o seguinte: definimos o tamanho da lista estática. Nós estamos definindo o tamanho da lista. Essa lista ela só vai poder ter 10, certo? Após isso, nós vamos criar uma classe chamada lista. Essa classe lista, nós vamos ter a função def_int_self. Vamos tentar entender o que está se passando aqui, o que realmente está sendo dito. Vamos lá? O que esse código quer dizer? É um código Python que define uma classe chamada lista para criar listas com um tamanho máximo predefinido. O max igual a 10 define que essa lista terá no máximo 10 elementos. O método init inicializa a lista com um array de tamanho max preenchido com none, e um contador fin que indica quantos elementos a lista tem atualmente. Você quer ajuda para entender alguma parte específica do código ou como ele funciona? Como ele funciona? Então essa classe basicamente cria um tipo especial de lista com um limite de tamanho. Imagine uma fila de banco que só pode ter 10 pessoas. O max igual a 10 define esse limite. O link para self.no é como a própria fila, e o self-link para .fin é o último lugar ocupado na fila. O método init é como abrir a fila vazia, e o inicializa self meio que confirma que a fila está pronta para uso. Quer que eu explique alguma parte com mais detalhes? Self.no none next. Entendi? Essa linha cria a lista link para self.no com o tamanho máximo definido em max. É como se você estivesse reservando 10 espaços vazios na fila do banco. O none é só para indicar que esses espaços ainda não foram ocupados por ninguém. Quer que eu explique como adicionar pessoas nessa fila? Ok, e o que nós entendemos então desse código até o momento? Que a gente vai criar a lista, que essa lista também dela máxima é 10, e nós vamos criar uma classe. Então a gente coloca uma classe, class lista, certo? Def init Em Python, init é um método especial usado para inicializar um objeto criado a partir de uma classe. Pense nele como um construtor que define o que acontece quando você cria um novo objeto daquela classe. No código que você mostrou, ele está configurando uma lista vazia com um tamanho máximo definido por max. Você quer que eu explique como usar essa lista para adicionar ou remover elementos? e o self. O que quer dizer? Em Python, self é como um representante de cada objeto criado a partir de uma classe. É ele que permite que o objeto acesse suas próprias características e funções. No código da lista, self é usado para que cada lista criada tenha sua própria versão das variáveis no e fin, sem interferir em outras listas. Quer que eu dê um exemplo prático de como isso funciona? Sim, me explique de mais forma simplificada possível. Claro, pensa no self como se fosse o seu próprio nome. Quando você cria uma lista, o Python automaticamente usa self para se referir a ela. Assim, cada lista sabe quais são seus elementos e seu tamanho, sem misturar com outras listas que você pode criar. É como se cada lista tivesse sua identidade única. Beleza, então a gente criou uma lista que o tamanho dela é máximo igual a 10. E dentro dessa lista ela é uma classe, né? Classe chamada lista, o nome dela é lista. Nós estamos criando uma função com init, que é o método construtor, o self. Exatamente. Criamos uma classe chamada lista
que funciona como um modelo para criar listas com um tamanho máximo de 10 elementos. Cada lista que você criar a partir dessa classe terá seu próprio espaço na memória, como se fossem filas separadas. Quer que eu te mostre como adicionar elementos a essas listas? O self.no é como se eu estivesse reservando as cadeiras, como se eu estivesse colocando as cadeiras num local para depois que chegar as pessoas ocuparem esse tamanho, certo? Exatamente. Você criou um modelo de lista com espaço para até 10 elementos, como se tivesse reservado 10 cadeiras. O link para self.no representa essas cadeiras vazias, prontas para serem ocupadas. Quer que eu te mostre como adicionar pessoas a essa fila? E o self.fim igual a 0. Isso mesmo. Self-link para ponto fim igual a 0 significa que a lista começa vazia, então o último elemento válido está na posição 0. É como se a fila do banco estivesse vazia e o primeiro lugar a ser ocupado fosse o 0. Quer que eu te mostre como adicionar pessoas a essa fila? Ok. Nesse vídeo a gente já aprendeu então que temos como criar uma classe. A classe se chama lista e vamos criar uma função. E dentro dessa função a gente vai criar espaços dentro dessa função, certo? Ou seja, colocar as cadeiras, indicar, né, o nome, que é um espaço vazio, que tem aquele espaço vazio. Ou seja, a lista começa vazia. Array fixo de tamanho max e self, ponto fim igual a 0 indica onde termina a lista, quantos elementos foram inseridos, ou seja, até o momento, né, certo? E é isso.